Então, muito boa noite. Nós estamos aqui na Semana de Eventos Integrados da UDESC em Joinville, e é uma honra para mim estar aqui mediando esta mesa redonda, que tem o tema Inovação e Empreendedorismo, uma conversa com mulheres empreendedoras. Então, essa vai ser uma conversa, né, sobre inovação, empreendedorismo, um olhar sobre as diferentes formas de empreender, né, nos diferentes universos. Então, as diferentes perspectivas, a importância da mulher em funções de liderança. Nós teríamos 3 integrantes na mesa redonda, mas a Luísa Pedroso, infelizmente, teve um contratempo grande e não vai poder estar conosco neste momento. Mas nós estamos aqui com as outras duas palestrantes, vou chamar assim, né? A Giovanna Teffenboim e a Silvia Amélia Bin. Então é um prazer enorme estar com vocês duas. Espero que essa seja a primeira de várias vezes que vocês voltarão aqui conversar conosco, dialogar aqui, não só nas semanas, em semana de eventos integrados, mas em outros momentos aqui junto com a gente. E quando isso tudo acabar, a pandemia acabar, estando presencialmente aqui. A Silvia já veio falando no curso de computação, mas agora com esse tema, enfoque, né, de mulheres empreendedoras, vai ser um prazer agora dialogar com os diferentes olhares. Eu vou apresentar as duas rapidinho e depois aí cada uma vai fazer uma pequena apresentação e depois a gente vai começar o diálogo e as perguntas, tá? Esse vai ser o processo. Então, a Giovanna, ela atualmente é acadêmica de engenharia de produção aqui na UDESC. Ela fez parte do movimento Empresa Júnior por 2 anos, atuando na área de gestão interna e de projetos. Ela iniciou sua jornada profissional na área de operação de produtos, na Coordination, e hoje trabalha na Tribe, espero ter falado certo, na área de experiência de estudantes. É cofundadora e embaixadora do Worldwide Women in Tech, que é uma iniciativa que tem um propósito de incentivar a maior participação das mulheres na área de STEAM no âmbito global. Lembrando que o STEAM é a área que envolve ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E a professora Silvia Amélia Bin é professora do Departamento Acadêmico de Informática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é a UTFPR, no campus em Curitiba. Tem graduação na Universidade Estadual de Maringá, o mestrado na Unicamp e o doutorado na PUC-Rio, na área de computação. Ela é autora dos livros infantis e juvenis A Vida da Ada Lovelace e Ada Lovelace, a Condessa Curiosa. Faz parte da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Computação e é consultora do programa Meninas Digitais, também da SBC. Na UTFPR em Curitiba, também é coordenadora do projeto de extensão TIC Hers e divide a coordenação do Laboratório de Prática Integrativas e Complementares, participando de projetos de mediação. Então, sejam muito bem-vindas e muito obrigada por fazerem esse diálogo aqui conosco. Primeiramente, eu vou pedir, então, para a professora Silvia, né, apresentar, e aí depois a Giovanna apresenta e a gente faz depois as discussões. Muito obrigada. Bom, boa tarde. Enquanto estava tudo bem aqui, que eu não estava, né, tentando conectar a minha janela e meu vídeo, eu fiz um levantamento aqui e fico muito grata. A gente estava naquele momento com 22 pessoas e 17 mulheres, né? E eu estou usando aquela técnica muito arcaica, né, e eventualmente limitada, de considerar que alguns nomes realmente estão associados a mulheres, né, a pessoas do gênero feminino. Então, peço desculpas se eu fiz, se a minha API, né, falhou aí nessa relação. Que às vezes a gente usa essas APIs, é isso que elas fazem, né, e não identifica exatamente o gênero da pessoa. Mas
Gostaria, então, de agradecer a presença de cada pessoa aqui, agradecer muito a Isabela por esse convite. É um exercício interessante fazer essa reflexão, né? Um recorte da minha história através dessas duas categorias, inovação e empreendedorismo. E pode, quem ouviu, né, a minha breve biografia, pode ter se perguntado, eu quase coloquei a pergunta para vocês, mas alguém deve ter perguntado, tá, mas cadê o empreendedorismo, cadê a inovação aí desse currículo? Então, essa palestra é para tentar apresentar um pouquinho disso. Deixa eu ligar aqui no meu cronômetro, senão eu vou. Bem, então, sou Silvia Meliabim, e aqui eu vou fazer uma inovação, é a primeira vez que eu faço isso. Eu gosto que usem o gênero feminino para se referir a mim. Então, a Silvia, a palestra dela, eu vou fazer uma pergunta para ela. Então, essa é a inovação, me apresentar indicando qual é o gênero que eu gostaria, os pronomes, né, que eu gostaria que usassem para se referir a mim. Então, isso já é uma inovação. E eu escolhi como título, então, Inovação e Empreendedorismo dentro da sala de aula. Mas, para fazer esse recorte, eu pincelei alguns pontos da minha vida, buscando identificar essa inovação pelo caminho. Então, o primeiro ponto é a minha infância, brincadeiras que inspiram. Depois vou falar sobre a minha graduação, que é o meu primeiro contato com inovação e empreendedorismo. Depois o mestrado e doutorado, que eu chamei de empreendedorismo geográfico, né? Vocês vão entender por quê. E, por fim, a minha experiência mais longa, que é a docência, que é uma experiência de fazer inovação e empreendedorismo dentro de um escopo bastante limitado. Bem, que recorte que eu trago da minha infância, né? Que brincadeira é essa de infância que eu podia inovar? Eu era professora, era a minha brincadeira favorita. E alguém vai dizer assim, tá, e o que tem de inovação nisso, né? Eu trago, inclusive, um giz, um quadro, que não tem nada de inovador. Mas o ponto que eu trago é o ponto da criatividade. E eu acho que essa é uma característica extremamente importante para que a gente possa inovar e empreender. E eu tinha uma experiência riquíssima, que além do quadro que eu tinha na minha casa, né, para brincar de escolinha, e eu sempre era professora, eu morava na frente de uma escola, onde eu nunca estudei. E talvez por isso eu tivesse uma certa liberdade. Eu conhecia a família que cuidava da escola, e era amiga das crianças, né, dessa família. Então, no final de semana, a gente entrava nas salas de aula e eu dava aula com aquela sala imensa, né, uma criança dando aula naquela sala imensa. Então, isso, eu acho que, de uma certa forma, foi estimulando a minha criatividade. Com relação à graduação, eu tive a sorte, a experiência de fazer uma graduação em computação no momento que o Brasil e o Paraná, né, eu sou de Maringá, começavam a se questionar sobre essa questão de inovação e empreendedorismo na área de software. Então, em 95, 96, saiu um edital do CNPq para incentivar, né, esse programa brasileiro de software para exportação, que se chamava Softex 2000, e em 96, enquanto eu estava no meu segundo ano de graduação, criaram o Centro Softex Gênesis de Maringá. E eu desenvolvi 0 softwares inovadores, né, e criei 0 empresas. Mas eu fui monitora da disciplina de empreendedorismo. Eu sempre fui curiosa por todas as possibilidades que a computação pudesse me trazer. No contexto de Maringá, de 95 a 98, quando eu fiz a minha graduação, a gente tinha pouquíssimas empresas que a gente poderia atuar, e a nossa formação era muito voltada para a academia, e eu queria saber o que seria possível fazer no mercado de trabalho, né? E nessa disciplina eu descobri que eu não tinha um perfil para criar uma empresa, mas descobri que eu poderia inovar dentro de outros contextos. E é isso que eu trago, então, para vocês, esse olhar. No mestrado e no doutorado, eu chamei aqui, né, para deixar essas sementinhas para a gente discutir depois, essas pontinhas, que eu empreendi geograficamente. Por quê? Porque eu fui a primeira pessoa
da minha família, considerando meus primos, as minhas primas, que saiu de Maringá para estudar, né? Já era o mestrado, e embora Campinas seja uma cidade de interior de São Paulo, é uma cidade muito grande. Então, para mim estou saindo de uma cidade de interior para ir para uma cidade muito grande. Então, tinha Habib's. A pessoa vai falar, gente, tinha Habib's. É que Maringá não tinha Habib's, gente, na época, né? Então, a gente tem que trazer todo esse contexto. Era uma coisa muito diferente, e a inovação de morar sozinho. Então, quem experimenta isso sabe do que eu estou falando, né? Esse empreendedorismo, essa inovação de você lidar com toda essa diferença. E no Rio de Janeiro, eu mudo a minha área de pesquisa, né? No mestrado foi Informática na Educação, no Rio de Janeiro, Interação Humano-Computador. E por que eu estou colocando isso como uma inovação também no empreendedorismo? Porque eu vou recomeçar tudo de novo. Vou para uma cidade onde eu não conheço ninguém, onde eu não tenho amigos, eu não tenho referência, e isso requer uma coragem. E eu acho que é isso que a gente também espera de inovação e empreendedorismo, uma coragem para seguir um caminho desconhecido. Mas as minhas histórias que surgiram, né, dessa reflexão, que vem do convite da Isa para falar sobre inovação e empreendedorismo, são as inovações que eu realizei na docência. Então, eu começo minha carreira docente em 2001, 2002, numa universidade mista, ela é particular e municipal, que é a FAFMAN, fico lá 1 ano e meio, e aí faço um concurso para uma universidade pública. Então, em Mandaguari eu continuava morando em Maringá, mas em Guarapuava eu faço um outro caminho, né? Eu estou numa cidade grande, eu vou para uma cidade menor agora, isso também precisa de coragem. Fico lá por 10 anos, nisso eu tenho um intervalo de 4 anos de doutorado, que eu faço no Rio, e depois de 10 anos numa universidade pública, com estabilidade, eu me incomodo e falo, não, preciso outra coisa. Então, fazendo essa reflexão, é quase que assim, eu já cansei dessa empresa que eu abri, eu vou criar outra empresa agora, eu vou começar outro projeto. E aí, eu fiz um outro concurso e desde 2012 estou na UTFPR de Curitiba. Então, vejam que mesmo na docência de universidades públicas, né, que requer essa estabilidade e gera um estereótipo na sociedade de como essas pessoas trabalham, eu estou sempre incomodada, né, e me movimentando, buscando outras oportunidades. E nessa experiência de docência, nessas 3 instituições, eu trago alguns pontos. Então, reparem que eu brinquei com esse slide e brinquei com as palavras, porque as palavras também são muito importantes nessa nossa postura inovadora e empreendedora. Alguém poderia recontar a minha história dizendo que eu descumpri a ementa, né? Mas eu estou contando para vocês que eu trouxe um conteúdo inovador para uma disciplina de engenharia de software, quando surgiu lá em 2002, 2001, 2002, Extreme Programming, 2005, né? E eu fui para Curitiba, comprei o livro, li o livro em uma noite, achei incrível, falei, eu preciso levar isso para a minha turma. Porque embora a minha experiência seja toda acadêmica, eu sempre me questionei, o que o mercado está esperando? Eu tenho mais vagas no mercado, nas empresas, do que nas universidades. Então, eu formo para o mercado, eu tenho que dialogar, eu tenho que saber o que está acontecendo lá. Então, foi essa inquietação que me fez trazer esse conteúdo, e eu cheguei na sala de aula, primeiro dia, mostrei o livro para a turma, falei, isso não está no conteúdo, mas é o método mais novo de processo de software, vocês aceitam? E a turma já me conhecia e aceitou, né? E com isso, a gente trabalhou um semestre, o autor do livro foi para Guarapuava, é um carioca, o Vinícius Teles, foi para Guarapuava, deu um curso para os meus alunos nas férias de julho foram fazer um estágio de 1 mês lá, que eles ficaram, e a empresa em São Paulo, que ele fazia consultoria, já queria contratar esses alunos. E os alunos, não, a gente precisa terminar o curso, né? Faltava só 6 meses. Eles voltaram para Guarapuava, terminaram o curso, terminaram a última aula, tipo, meio-dia, meia-noite, pegaram o ônibus para São Paulo e não voltaram mais, né? Tiveram uma carreira brilhante, estão lá desde 2005.
Por quê? Porque eu inovei, eu empreendi de trazer um conteúdo que não estava dentro do currículo, porque isso demora muito, né? Quem mexe com o currículo sabe como é difícil a gente colocar. Então, eu acho que é um dos pontos mais inovadores que eu já fiz. Depois, vou estourar meu tempo, Thaís, mas eu vou tentar acelerar aqui. Depois, eu abordei um tema inovador que, para contexto de computação, poderia se chamar um tema humano, que não encaixa na computação, que é quando eu começo a trabalhar com gênero em computação. Então, já em 2011, eu relato uma experiência em um artigo, onde eu vou falar de interação humano-computador para estudantes do ensino médio, buscando mostrar para essas meninas que elas podem atuar em computação. Já em Curitiba, quando eu tenho o desafio de trabalhar o ensino de programação para turmas iniciantes, eu assumo, né, essa postura inovadora novamente, trazendo uma linguagem não convencional para ensinar programação. Eu aceito a sugestão do professor Merkley, que já atuava na instituição, e trago Processing para ensinar programação. É uma linguagem que se propõe a ensinar programação para artistas e ensinar arte para programadores. Então, ela tem um visual, um resultado de programação que, para mim, é muito rico. Então, toda aquela experiência de dificuldade com programação que eu tinha na minha formação, eu consigo amenizar, ou muitas vezes eliminar, né? Trazer um engajamento, trazer uma motivação, simplesmente mudando a linguagem de programação. Então, trabalhar processing para sistemas de informação, engenharia de computação. E uma das minhas práticas mais inovadoras, né, que alguém pode chamar de esotérica, é levar a meditação para dentro da sala de aula, que eu considero inovadora, mas muito alinhada com a questão da qualidade de vida, com a preocupação de proporcionar um aprendizado mais efetivo, para dar segurança para as turmas, para desenvolver foco e atenção. E por que eu consigo isso, né? Eu faço esse recorte. A universidade, principalmente a universidade pública, ela é construída sobre esse tripé ensino, pesquisa e extensão. Isso dá uma possibilidade imensa para a gente inovar e empreender. Então, o que eu trago para vocês aqui desses recortes, eu tenho experiências de ensino que se transformam em pesquisa, eu tenho experiências de extensão que se transformam em pesquisa, eu tenho experiências de extensão que ajudam a minha prática docente. Então, tudo dialoga, mesmo num escopo limitado, mesmo com regras, mesmo com carga horária para cumprir, conteúdo para seguir, ainda existem muitas possibilidades dentro da universidade para inovar e empreender. Para fechar, como eu reconheço, né, alguns talentos que eu reconheço, eu consigo fazer redes, eu conecto pessoas, né, e formo grupos de trabalho que me ajudam a promover essa inovação e interação, empreendedorismo. Eu sonho muito, eu estou toda hora sonhando, eu sou muito criativa e às vezes isso atrapalha. Consequentemente, eu preciso trabalhar ainda essa questão de agenda, né? Porque eu sonho muito, daí eu vou começando coisas e eu esqueço de concluir. Então, esse é um ponto. E uma habilidade em construção, que a Isa traz no meu currículo, é a questão de inovar ao escrever um livro infanto-juvenil sem formação para isso, né? Vem muito da experiência do programa Meninas Digitais, que é o programa que nasce desse interesse de gênero em computação, né, e de identificar essa necessidade, que a gente precisa dialogar cada vez mais cedo sobre isso. E aí eu me aventuro, né, para escrever histórias para crianças sobre personalidades da computação. E a inovação e empreendedorismo é ser mãe aos 40, né? Já com uma carreira e você tendo que equilibrar tudo. Quando eu encontrei essa ilustração, eu dei muita risada, porque ela é muito real. Eu não quis botar minha foto, mas na pandemia, que em alguns momentos eu tento fazer exercício, o Pedro está sempre presente ali, me fazendo inovar e empreender também com relação à minha saúde física. É isso, um pouquinho desse recorte de vida aí, buscando inovação e empreendedorismo.
Não sei se era isso que você queria, Isa, mas provavelmente você tem um outro olhar, né? Mas a gente pode dialogar sobre essa perspectiva também. Muito obrigada. Obrigada, Silvia, muito obrigada. Com certeza é muito rico para a gente tirar um monte de dúvida e perguntar um monte de coisa. Mas agora eu vou passar então a palavra para a Giovana, e aí depois a gente passa para o momento de perguntas e respostas. Giovana, a palavra é sua. Obrigada, Isa. Boa tarde a todos e a todas. Isa, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. É um prazer estar do lado dessa mulher tão inspiradora. Silvia, eu já quero conhecer os livros que você escreveu, fiquei bastante curiosa mesmo. Então, eu vou compartilhar minha tela, pode ser, Isa, para me apresentar também. Montei um slide aqui. Show! Então, gente, como a Isa introduziu, eu sou Giovana e eu gosto muito de falar que eu sempre tive um espírito de empreendedora, porque aos 6 anos de idade eu já tinha o meu negócio próprio, que era do ramo de desenhos. Eu vendia desenhos e a minha clientela era composta pela minha família e pelas pessoas que ficavam com pena quando me viam vendendo desenhos a R$1 na porta da escola. Mas brincadeiras à parte, né, também quis fazer uma introdução um pouquinho diferente. Eu sou da engenharia de produção, sou acadêmica na UDESC, e eu acredito muito que empreender vai muito mais além do que você ter apenas um negócio próprio. Eu acho muito que empreender é o que te coloca em movimento, é o que faz com que pessoas inquietas deem o seu primeiro passo em busca de algo maior. E aí foi por conta dessa inquietude durante o comecinho da minha graduação que eu comecei a participar da empresa júnior chamada Convex Consultoria. Eu fiz parte de 2 áreas dessa empresa júnior e foi por causa desse projeto, né, que a gente tem na universidade que eu conheci, eu acho que um dos maiores movimentos de união e de conexão jovem que eu já vou conhecer na minha vida, porque foi uma época em que eu pude conhecer jovens do Brasil todo que têm um impacto gigantesco na economia, na sociedade, jovens unidos para, de fato, mudar o que a gente vive hoje, jovens unidos para ajudar empreendedores do mercado a solucionar os seus problemas. E eu considero que foi uma das experiências mais ricas que eu pude viver dentro da graduação até hoje. Participar da Convex, participar do movimento Empresa Júnior, fez com que eu abrisse meus horizontes, fez com que me trouxesse, com que eu tivesse mais oportunidades e com que eu pudesse conhecer também alguns dos maiores desafios que eu iria enfrentar depois no mercado de trabalho e também que eu pudesse conhecer aí empreendedores de Santa Catarina toda. Em 2019, eu comecei minha jornada profissional de fato, iniciei na área de operações de produto de uma empresa chamada Codenation, que era uma startup da área de educação, que tinha como missão resolver, né, solucionar o problema de empregabilidade do setor de tecnologia da América Latina. Hoje, esse é um problema que é discutido globalmente, porque ele aflige Brasil, aflige diversos países, porque a gente tem muito mais vagas de trabalho no setor de tecnologia e a gente não tem pessoas capacitadas o suficiente, não tem uma quantidade suficiente de profissionais capacitados para ocupar essas cadeiras. E aí, então, eu fui trabalhar nessa empresa que tinha como missão solucionar esse problema. E aí, depois, essa startup foi adquirida por outra, que também tem a mesma missão, mas tem um modelo de negócio um pouco diferente. Trabalho lá até hoje, na área de experiência de pessoas estudantes. Eu sou extremamente apaixonada pelo que eu faço, é puro desenvolvimento de pessoas. E nesse ano de 2020 também, eu embarquei aí com mais algumas mulheres super inspiradoras numa jornada. Aceitei o desafio de ajudar, né, contribuir para solucionar o problema de falta de mão de obra feminina nas áreas STEAM, que são as áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, nesse ano, a gente fundou uma organização, uma iniciativa chamada Worldwide Women in Tech, que tem como objetivo incentivar a maior participação de mulheres nessas áreas
Então, a gente, como organização, quer levar conhecimento não só para mulheres, mas também para meninas. A gente quer mostrar para as meninas, não só do Brasil, mas do mundo todo também, que elas têm mulheres nessas áreas em quem se inspirar, que elas podem seguir essas áreas, que essa é uma oportunidade para elas. Então, a gente trabalha nessa organização muito, muito motivadas, né? Muito inquietas, com o objetivo de conectar mulheres, de incentivá-las a se desenvolverem nessas áreas, e não só mulheres, mas também meninas. E aí, essa é um pouquinho da minha jornada, bem mais curta que a da Silvia, mas que eu com certeza tenho muito orgulho de ter traçado essa jornada, porque, como a Silvia também falou, também sou de cidade pequena, também fiz uma mudança radical que eu também considero um grande empreendimento na minha vida. Muito obrigada, Giovana. As trajetórias, elas vão ao encontro também com a nossa idade, né, Silvia? A gente vai entregando a idade com isso, né? Então, tenho certeza que teu caminho você já está trilhando de forma maravilhosa, né? Mostrando realmente muita inovação e muito empreendedorismo, né? Acho que a conversa aqui é nesse sentido, de que a gente não precisa, a palavra empreendedorismo, ela não precisa estar atrelada de que a gente tenha que abrir uma startup, mas a gente tem que inovar, sim, seja na nossa própria vida, seja na nossa própria profissão, né, de diversas formas. Ter aquela constância, inquietação, né, não ficar acostumado, sempre foi assim, então vou deixar assim. Isso não pode acontecer, nem com a gente que desenvolve tecnologia, nem com a gente enquanto profissional, né? Então, acho que essa é a ideia, né? A gente mostrar que independente de que caminhos eu quero seguir, e também, se chegar lá nos 60, 70 anos eu descobrir que eu quero trilhar outro caminho, eu poder mudar de opinião. Acho que essa é a ideia, né? A gente tentar realmente ir aprendendo sempre, né? Bom, muito obrigada pelas falas. Eu vou agora pedir, pessoal, que quem tem alguma pergunta, alguma dúvida em relação à apresentação, queira fazer, pode se manifestar aqui via chat, pode erguer a mãozinha, pode fazer de alguma forma que a gente vai dialogando, tá? Aqui é um diálogo tranquilo, não precisam ter vergonha. Se quiser, a gente corta depois da gravação, não tem problema nenhum, tá? Alguém tem alguma pergunta? Nossa, gente, tá todo mundo muito tímido para começar. Alguém? Opa, professora Evelyn. Então, deixa eu só apresentar. Então, eu, em conjunto com a professora Evelyn, estamos aqui mediando também, né? A professora Evelyn faz parte do programa Interagir, que é o programa de interação entre a ciência, a computação e a sociedade. Então, fazemos parte, como coordenadora, são 4 professoras e uma técnica do nosso departamento, somos 5 mulheres que coordenam todas as ações do programa Interagir. Então, a professora Evelyn e eu fazemos parte deste programa. Professora, pode perguntar. Não estamos ouvindo ainda. Ainda não. Vocês estão ouvindo ou sou só eu que não estou? Também não, né? Não estão. Tá com o microfone desligado agora. De repente... Enquanto ela não faz a pergunta, eu posso fazer uma pergunta? Pode. O Iago também tem uma pergunta depois. Tá. Eu queria saber de quais cursos são as pessoas que estão aqui com a gente. Muito Vocês estão boa todas pergunta. no mesmo curso? Se puderem abrir áudio ou escrever.
Então, olha só, nós temos na engenharia civil, o pessoal está colocando no chat, licenciatura em matemática, engenharia de produção, civil, produção, ciência da computação, engenharia mecânica, licenciatura em química. Na hora que a gente chegou, engenharia de produção, tinha também alguém fazendo mestrado, que chegou aqui bem cedo também, foi uma das primeiras que chegou. Acho que quase todos os cursos, nós temos 9 cursos de graduação aqui no nosso centro de tecnologias, que são as engenharias, né, a civil, mecânica de produção, elétrica, ciência da computação e análise de sistemas, tecnologia de análise de sistemas, química, física e matemática. São esses os cursos que nós temos de graduação. Então, aparentemente, acho que grupo todos... bem diversificado. Bem diversificado. Oi, Evelyn. Deu agora? Oi! Opa! Não sei, me escuta? Nada como um fone USB, né? Então, a Silvia, ela teve uns anos já aqui na UDESC, eu acho que eu já tinha encontrado, né? Mas legal essa experiência que ela relatou ali da própria maternidade aí no processo, né? E a minha pergunta é um pouco assim para a Giovana, né? Porque você, então, ali tem aquela questão de trabalhar na indústria, né? Então, eu acho, assim, o ambiente da indústria, ele é muito masculino ainda, né? Não sei se... A gente sabe que tem várias engenheiras formadas, mas, assim, até a questão das empresas, né? Eles têm uma questão de hierarquia, de cargos, né? E eu conheço... a gente também, né, quem já trabalhou, sente um pouco assim, não sei se é a tua percepção, se você, com esse movimento aí que você comentou, né, do WWWIT, tem uma percepção, assim, de algumas profissionais da área, que às vezes a mulher é um pouco mais prejudicada naquela coisa da carreira, né, porque ela muitas vezes não sabe se vender tão bem, e ela tem um perfil, assim, muito de cooperação, e que às vezes não é recompensado na carreira, principalmente na indústria ou empresas que têm essa hierarquia mais estruturada de subir, né? É um pouquinho polêmico o que eu estou falando, mas então, assim, que a mulher realmente tem um espírito de grande cooperação, é claro que não é uma regra, né, dizendo que todos são assim ou todos são o contrário, mas essas estruturas hierárquicas que você tem em empresas um pouco maiores, né, e principalmente na indústria, a mulher que coopera, que dá suporte, que tira aquele tempinho para explicar para o colega que também tem que cooperar, mas na integração do sistema ele não conhece, né? Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês com isso, né? Porque é uma coisa que eu ouço muito das pessoas na área, assim, das mulheres na área, sabe? Obrigada. Show, obrigada, Evelyn. Eu ainda não trabalhei em indústria. Eu comecei minha jornada em startup, até hoje eu trabalho em startup, e eu não tenho vontade de sair. Eu me sinto bastante privilegiada, porque nas 2 experiências que eu tive profissionais, né, essas startups batiam muito na tecla de diversidade, e na empresa que eu estou hoje, inclusive, você não tem diferenciação de salários para mesmo cargos de homens e mulheres. A gente tem comitês internos de diversidade, e a empresa que eu trabalho também prega muito por linguagem neutra de gênero. Então, é até uma adaptação que eu tive que passar quando eu fui trabalhar lá, porque eu também não estava tão acostumada a isso, e é um ambiente totalmente diferente de todos os que eu conheço, assim, sabe? Porque eu acho que eu nunca trabalhei, nunca estive num lugar que fosse desse jeito, em que muitas vezes, às vezes você que é mulher fala algo que não é tão legal, um homem vem te dar um feedback, sabe, sobre isso. E isso acontece bastante na empresa, assim, que eu trabalho. Mas eu vejo
enfim, amigas minhas, eu acho que a maioria das minhas amigas, elas têm essa experiência de indústria, e eu vejo por elas, assim, que o ambiente é bastante diferente, e que elas enfrentam dificuldades que eu não enfrento hoje, trabalhando nesse tipo de ambiente, Evelyn. Ah, que legal. Então, na verdade, é como se tu já entrou numa nova geração, né, nesse ponto, assim, né, de empresa falando, né? Que bom, que felicidade. Exatamente. Eu gosto muito de falar que eu fui contra a manada, assim, porque eu não tive nenhuma experiência de indústria. Eu fui direto para a área de tecnologia, numa startup, nas duas startups, né, da área de educação, fui trabalhar com desenvolvimento de pessoas e foi onde eu me encontrei, assim. E no momento que eu estou de vida hoje, eu não trocaria, eu não tenho vontade de trabalhar em indústria. Eu gosto muito desse ambiente acelerado, de ver aqueles avanços tecnológicos acontecendo. Eu tenho muita autonomia no meu trabalho, então, se eu vejo um ponto de melhoria, eu posso chegar e fazer, eu posso chegar e mudar. Eu não preciso esperar relatar para tal pessoa, sabe? As coisas acontecem muito mais rápido e o ambiente é muito mais inovador, sabe? Então, tu acaba... Eu sinto que eu me desenvolvi muito, sabe? Trabalhando nesse tipo de ambiente. Então, eu não tenho essa vontade de mudar. E o fato de trabalhar diretamente com pessoas, enfim, com desenvolvimento, me brilha muito os olhos. E aí, enfim, minha experiência é essa. Que legal. Iago, pode fazer sua pergunta. Será que ele caiu, gente? Não estou vendo o nome dele mais aqui. Ah, estou vendo agora. Iago. Ok. Eu escrevi no chat, mas agora eu vou falar, se vocês já estão me escutando. Porque eu sou um aluno da licenciatura de matemática e eu também estou fazendo curso no Senai, de análise e desenvolvimento de sistemas, buscando juntar essas duas áreas, né? E eu tenho um projeto interessante que eu quero empreender, mas eu nunca empreendi em projetos grandes e eu queria saber se tem alguma forma de desenvolver essa coragem, essa perseverança de ir contra a manada, de expor as suas ideias para o mundo, né? Porque eu acredito que é algo que, por exemplo, a minha avó tem, que eu vejo que ela desde muito cedo ela começou a empreender numa loja, né? Mas é algo que eu acredito que eu não desenvolvi, ou pelo menos não desenvolvi tanto quanto ela, e eu queria saber se tem alguma coisa que eu posso fazer para melhorar isso. Vou me aventurar aqui, Isa, na resposta. Começar, depois a Giovanni, Isa, Evelyn podem complementar. Iago, obrigada por você compartilhar a tua experiência. Eu acho muito interessante quando a gente traz esse relato de família, porque até quando a gente não convive com algumas pessoas da família, elas influenciam a nossa postura, né? Então, veja como é importante essa postura da tua avó, que tem um empreendimento, digamos, mais clássico, né, de um comércio, mas você já está inovando no sentido de estar fazendo licenciatura em matemática e buscando o técnico em desenvolvimento de sistemas. E essa parceria, essa tua proposta inovadora é extremamente importante, é uma demanda de mercado e de sociedade, né? Semana passada, no Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, a gente estava dialogando sobre isso. A computação está indo para a educação básica e a gente precisa formar docentes para atuarem na educação básica e, mais do que isso, a gente precisa preparar material para esse público. Então, acho que, não sei qual é a tua ideia, mas, enfim, eu acho que pode ser uma ideia, inclusive, de material didático, né? A maneira de como você apresenta um determinado conteúdo, articulando computação com matemática. Como desenvolver a coragem? Procure lugares seguros primeiro, eu acho, para você apresentar a tua ideia, né? Como a Giovana falou, até mesmo se você fosse escolher uma empresa para trabalhar, ainda existem empresas, locais de trabalho que são tóxicos. Então, para apresentar uma ideia, também você tem que ter esse cuidado, porque
você pode se deparar com alguém que só está coletando ideias, sem te dar o devido crédito para isso. Então, acho que começar a mapear essa rede de onde você pode apresentar a tua ideia é bem importante. Acho que isso que a Giovana traz, né, de, olha, tem empresas muito legais para a gente trabalhar, tem mesmo, a gente precisa divulgar cada vez mais, e fazer a conta, tipo, às vezes o salário tem uma diferença, mas a minha qualidade de vida, o respeito a mim como pessoa, como profissional, não tem preço, né? Então, eu acho que é bem importante. Eu acho que essa coragem, eu iria por esse caminho, né? E de desenvolvendo, assim, até a percepção de feedbacks de algumas pessoas. E aí conversa bastante com a sua avó, porque muitas dessas percepções, ela só vem com a idade mesmo. Então, eu acho que ela pode te dar ótimas dicas. Show. Eu complementaria falando que tem uma frase do Mark Zuckerberg que eu gosto muito, que é: os maiores sucessos vêm de você ter a coragem para falhar. Então, eu acho que não dá, assim, se você tem essa vontade, eu acho que você tem que mesmo investir nesse projeto e você tem que só começar, sabe? Não, você não precisa esperar ter todas as respostas para isso. Você vai descobrindo elas no caminho. E a partir do momento que você tem pessoas junto com você enfim, que tem o mesmo senso de propósito que você, pessoas que têm a mesma vontade de participar de algo maior do que elas mesmas, eu acho que torna as coisas um pouco mais fáceis, mais tranquilas, sabe? Então, acho que vai muito nessa linha do que a Silvia falou, assim, escolha bem as pessoas para quem você vai contar primeiro, vá colhendo feedbacks, mas comece, sabe? Tire a sua ideia do papel em algum momento. Não adianta você querer ficar postergando ou tentando esperar talvez um momento ideal, porque esse momento não vai chegar. Você só precisa começar indo aos pouquinhos e as respostas você vai encontrando de fato no caminho e você vai errar no seu caminho. Você vai testar as coisas, às vezes de um jeito não vai dar certo, de outro vai dar, você vai precisar dedicar algumas horas de sono trabalhando para isso, mas se você tem vontade, se você acredita na ideia, só invista nisso. É verdade, e eu acho que eu sou a única coisa que eu tenho a mais para dizer, porque elas já disseram tudo. Assim, a partir do momento que você sabe exatamente o que você quer, a gente tem que analisar quais competências eu vou precisar ter para investir nesse projeto, né? E aí a gente pode dividir as competências em 3 aspectos principais, né? Que conhecimentos eu preciso ter, né? Então, esses conhecimentos estão mais relacionados às questões mais técnicas para desenvolver o que você quer fazer. Que habilidades eu tenho que ter, ou as pessoas têm que ter à minha volta, né? Então, essas habilidades estão relacionadas não com os conhecimentos mais técnicos, mas sim com questões, a questão criatividade, a questão mais relacionadas aquele envolvimento, o que eu preciso adquirir, né? Então, vou dar um exemplo meu. Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito tímida, né? E mais introspectiva, apesar de não parecer. Mas eu sabendo que desde pequena também, quando me conheço por gente, eu estava lá no quadro, igual a Silvia, né? Brincando de ser professora e querendo mandar, né? Brincadeira à parte, eu sabia que era uma coisa que eu precisava adquirir mais habilidade para a comunicação oral, mais habilidade para a comunicação escrita. Então, essas relações a gente tem que saber que você tem que vencer de alguma forma e procurar. Existem sim cursos para isso, existem livros e existem também aquelas maneiras, vai com medo mesmo, né? Mas vai que vai. E algumas atitudes, né? Então, se espera que as pessoas tenham né, mesmo que a gente tenha alguma barreira, que a gente tente melhorar. As atitudes são as partes mais difíceis, né, que estão mais a ver com a tua personalidade, mas é possível sim melhorar, né, tirar alguns receios e ir para frente. Então,
sabendo esses 3 pilares, então onde é que eu posso me especializar nesse conhecimento? Como é que eu vou melhorar essa minha habilidade? Como eu vou mudar a minha atitude frente ao mundo, né? Acho que essas são os 3 olhares, assim, que somando faz a gente ir para frente em busca de algum objetivo. Se eu puder, essa é a minha contribuição só. Mas temos mais perguntas. A Letícia pergunta para a Giovana: como é trabalhar na área de desenvolvimento de pessoas sendo uma engenheira de produção, né? Tendo esse olhar. Legal, Letícia, obrigada. Eu considero que eu sempre tive mais um olhar para pessoas, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar em contato com clientes, de ter mesmo esse contato, esse calor humano. E das matérias da faculdade eu sempre gostei mais daquelas de gestão, das matérias, por exemplo, de gestão de pessoas, sempre foi as que eu mais gostei de estudar. Então, para mim, quando eu comecei a minha carreira na área de pessoas, foi bem por acaso, na verdade, que eu comecei. Eu estava só procurando um estágio, assim, eu não sabia muito o que eu ia gostar de fazer, ou o que eu não ia, não tinha tido tanta experiência antes, assim, né? Então, acabei começando na área e fui gostando. O que me prendia e que me prendeu por muito tempo, por mais de um ano, foi que eu ficava com aquele peso na consciência, assim, de, poxa, mas eu estou me formando em engenharia de produção e eu não vou aplicar tantos conhecimentos da engenharia de produção aqui. E, de fato, tipo, as matérias de planejamento e controle de produção, eu não aplico no meu trabalho, sabe? Tem algumas coisas que eu consigo usar, mas tem outras que não. E aí, isso era uma dor que me prendia por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chegava no meu trabalho, que eu entendia que era aquilo, que eu via que aquilo que me brilhava os olhos, que era aquilo que eu gostava de fazer, de estar em contato com as pessoas, de estar ajudando no desenvolvimento das pessoas, eu fui aceitando aos pouquinhos, e aí teve um momento da minha vida em que eu dei uma virada de chave, assim, em que tinha uma indústria que eu tinha bastante vontade de trabalhar no comecinho da graduação. Surgiu uma oportunidade, e aí eu tive que decidir, poxa, será que eu vou para lá ou eu fico aqui onde eu estou hoje? E no momento que eu virei a chave, eu decidi, não, eu estou muito feliz aqui, é isso que eu quero fazer, eu já estou aí na reta final da faculdade, eu já penso em especializações que eu vou fazer depois, e penso muito em fazer especializações na área, por exemplo, de psicologia, na área de desenvolvimento humano. Então, poxa, eu estou no lugar certo. No momento que eu aceitei isso, que eu entendi de que tá tudo bem você ir se descobrindo pelo caminho, de que algumas pessoas vão gostar mais de trabalhar com a parte mais técnica da engenharia, outras não vão gostar tanto, e que tá tudo bem, foi maravilhoso, assim, foi libertador. E hoje Letícia, eu adoro fazer o que eu faço, assim, eu acho incrível o desenvolvimento humano, o desenvolvimento de pessoas, eu acho incrível você poder gerar oportunidade para as pessoas, você poder ajudar as pessoas a se tornarem melhores a cada dia, então, é isso aí. Acho que isso também é bem relacionado à nossa área, né, Silvia, de computação, né? Acho que toda vez que a gente fala que é da área de computação, o pessoal só pensa num perfil específico, que é mais a questão de quem vai e é programador e depois vira analista de sistemas, e na realidade o nosso rol de atividades que a gente pode desenvolver, os diferentes papéis que a gente pode estar como cientista da computação, ele é muito grande, ele não é só focado a programar ou a ser analista, né? Envolve todas as outras competências que estão relacionadas ao curso de computação e que, às vezes, o aluno, quando vai entrar, ele não consegue nem perceber que existem essas possibilidades, esses outros papéis. Mas a gente percebe, né, na indústria, mas especialmente lá fora, o quanto outras habilidades estão relacionadas, inclusive com as questões mais sociais, com as questões mais humanas, elas estão presentes em perfis que são cobrados da ciência da computação, não só o perfil que a gente pensa sempre perfil mais de exatas da matemática, né? Se quiser falar um pouquinho sobre isso também, Silvia. De novo, né, está muito fresco ainda na minha memória o congresso da SBC da semana passada, e fica até a sugestão, vários vídeos estão disponíveis, que a gente discutiu essa perspectiva, né, da humanamente artificial, artificialmente humano,
o papel das pessoas nesse processo, o papel da ética, e eu acho que é uma desconstrução, né, desses estereótipos. A Giovana citou, ela tem no currículo dela disciplinas para a gestão de pessoa, né? E é isso, quando a gente oferece uma graduação, às vezes, como estudante, você olha e fala, ih, não tem nada a ver uma disciplina com a outra, mas talvez seja uma tentativa de mostrar o leque de opções que você tem. E eu acho que a Giovana foi desconstruindo, né, o estereótipo, e mais do que isso, que é importante para todo mundo, é o teu autoconhecimento, né? O que me faz bem? Tudo bem assumir este papel que não encaixa no estereótipo que a sociedade construiu? Sim, tudo bem, e eu tenho certeza que a Giovana está inspirando várias pessoas aqui, né? Tipo, nossa, eu posso trabalhar, então, eu estou na engenharia de produção, não preciso mudar de curso, eu posso continuar neste curso e vou agora, né, lidar com pessoas. Como a Isa disse, depois de alguns anos, né, na docência, eu já tenho 20 anos na docência, você vê isso, que algumas pessoas desistem do curso porque não dão a chance de dialogar com o curso, de dialogar com profissionais, não participam de eventos, eu sempre dou essa dica, né? Evento. E agora a gente está com mais possibilidades ainda pelo virtual, né? Você vai em qualquer evento, você não conseguiria ir para Cuiabá, mas você está na sua casa e Cuiabá vai até você. Evento permite isso, que a gente converse com a Giovana e descubra que alguém da engenharia de produção tem uma carreira de sucesso, trabalhando com pessoas, né? E abre ainda mais esse leque de opções que às vezes não cabe dentro da sala de aula. Então, eu acho que é uma desconstrução de estereótipos e também esse desenvolvimento do autoconhecimento, o que é que eu gosto, né? Às vezes você não precisa trocar de curso, é só ir se especializando naquelas disciplinas, fazendo um estágio, uma iniciação científica, um projeto de extensão, para ir desenvolvendo aquelas habilidades. Então, eu sinto que a sociedade nos permite isso, tem muito mais flexibilidade de atuação. De novo, escolha a instituição onde você quer trabalhar, porque tem instituição bem interessante que te permite essa flexibilidade, né? Acho que a palavra que a Giovana falou, né, da autonomia, eu tenho autonomia para atuar, e às vezes você chega numa empresa com ideias inovadoras que você traz da tua formação, e a empresa fala, não, o processo está aqui, está tudo bem, deixa do jeito que está, né? Então, procurem bem onde que vocês querem atuar. Enquanto o pessoal vai formulando mais perguntas no chat, eu vou aproveitar uma deixa que a professora Evelyn comentou, né? A Silvia, na apresentação dela, mostrou no histórico ali dela, né? Da carreira, e inclusive colocou lá o Pedro, né? Que é ser mãe do Pedro. E a professora Evelyn também tem tem uma mocinha já, e o Matias e a Clá, e aproveitando esse gancho, né, eu só sou mãe de cachorro por enquanto, né, que é a minha peludinha, mas a gente sabe que tem uma iniciativa muito importante para todos nós, né, que é o Parenting Science, né. Eu queria, Silvia, se você pudesse falar um pouquinho disso e depois a Giovana comentar na indústria como que está sendo esse olhar. Obrigada, Isa. Bom, eu estou engatinhando ainda nessa função, né? Pedro tem 2 anos e 8 meses, mas o que a gente percebe é que a sociedade, de uma forma geral, ela sempre quis que a maternidade, a paternidade ficasse oculta do currículo das pessoas. Há alguns anos, quem se interessa por cinema, por televisão, muitas atrizes não revelavam, né, que eram mães, né? Enfim, isso podia prejudicar a carreira.
Também tem um estereótipo, uma vez mãe, você tem que se doar totalmente 24 horas, 48 horas de um único dia para a criança, então não vai sobrar tempo para nada, nem para trabalhar. E eu acho que isso a gente vai desconstruindo, né? Existem diferentes realidades, existem diferentes estruturas familiares. O que o Parenting Science traz é que, mesmo com estruturas familiares, eu vou colocar o termo aqui, que eu não sei se é adequado, mas eu estou chamando de equilibradas, né? Todas as pessoas com as assumem, né, igualmente as responsabilidades da casa, da educação das crianças, e mesmo assim, a tua produção vai ter um impacto, né? Então, o Parenting Science ele faz esse movimento que é para olhar para pessoas pesquisadoras, né? E, assim, podem ser homens e mulheres, porque, de novo, a gente tem muitas estruturas que os homens assumem essas responsabilidades como pai e vão, eventualmente, perder noites de sono que vão impactar na sua produção. Então, é a idade de se reconhecer esse impacto e ter uma certa flexibilidade. No meu caso, eu produzi muito, principalmente no primeiro ano do Pedro. Eu consegui juntar todas as minhas licenças, eu fiquei 1 ano com ele, foi quando nasceu o livro, né, a Vida da Ada Lovelace. Só que quando eu voltei, e que aula, tudo, e por mais que você não queira, tipo, você acha assim, nossa, eu tenho que produzir, porque você já está naquele ritmo, agora eu tenho que produzir. Aí bateu uma depressão, porque não aguenta. É muita sobrecarga, mesmo estando numa estrutura familiar de divisão, né? De todo mundo com as suas responsabilidades. E, então, assim, é uma preocupação. Alguém que está nos ouvindo fala assim, isso está tão distante da minha realidade, mas você pode ser funcionária de alguém que está experimentando a parentalidade, você pode estar contratando alguém, né, daqui a pouco, que está na parentalidade, então você, de alguma forma, tem que entender esse cenário para compreender que homens levam os filhos no médico, que homens também têm o Dia dos Pais na escola, que eles querem participar, então, como empresa, a licença paternidade seria muito, muito interessante, que ela fosse do mesmo tempo que a da maternidade, para que esse pai também possa viver essa experiência, né? Enfim, é uma situação bem complexa que a sociedade toda tem que compreender, abraçar e buscar alternativas para que a gente realmente tenha qualidade de vida e não perca os nossos talentos porque chegou mais uma vidinha no mundo, né? A gente também produz muito com essas vidinhas, às vezes eles trazem mais criatividade para a gente do que a gente imaginava. Legal. Eu vejo que essa questão, assim, a gente já teve alguns avanços, né? Tem várias empresas que já aderiram, por exemplo, a empresa cidadã, que tem ali a licença paternidade com um tempo um pouco maior do que o normal, mas eu vejo que a gente precisa avançar bastante ainda também, né? Como sociedade, assim, como organizações. Só que, de um lado, eu concordo bastante com a Silvia como um todo, assim, eu acho que é algo normal, né? Não tem por que a gente ficar, por exemplo, escondendo ou por que a gente ficar tampando o sol com a peneira. As empresas precisam aprender a lidar com isso. E eu conheço várias pessoas que são papais, são mamães, e que relatam que, por exemplo, depois da maternidade, da paternidade, a produtividade se elevou muito. Porque no tempo que estava trabalhando, era 100% foco no trabalho para que pudesse depois se dedicar integralmente aos filhos, para que não precisasse levar trabalho para casa ou que depois precisasse precisasse tirar, né, o tempo que seria de dedicação aos filhos para resolver coisas do trabalho. Então, eu vejo assim, a gente já teve avanços nessa questão, mas eu acho que a gente precisa caminhar bastante ainda. Com certeza, né? E ter melhores legislações também, né? Eu acho que
a questão cultural, ela também é mediada por políticas públicas, né? E em outros países a questão já é mais igualitária, né? Ao mesmo tempo, ou se decide, né? Um ano um, outro ano outro, né? Alguns países ali mais da Europa. Essa discussão ainda está muito embrionária aqui, né? Mas que bom que já existe ações, né? E já existem grupos de pessoas pensando em relação a isso. Obrigada, gente. A Laís também tem uma pergunta, ela já colocou no chat, eu vou ler então. Estou trabalhando como estagiária na área de TI, onde sou a primeira e única mulher na área. Gostaria de saber se eu, como funcionária e estudante de computação, posso fazer algo a respeito para mudar essa realidade. Como tornar a empresa mais preocupada com essa diversidade? Eu vou puxar aqui, então. Laís, eu acho que se você tiver liberdade para conversar com as pessoas, com os gestores da empresa, com as pessoas que fazem parte da direção, eu acho que você poderia, aos pouquinhos, plantando essa sementinha, assim, levando dados, levando números. A gente tem pesquisas hoje que mostram que empresas mais diversas crescem numa velocidade mais alta, produzem numa velocidade mais alta, porque são diferentes perspectivas, né? Quando você tem uma empresa mais diversa, você tem diferentes olhares para aquele produto, para aquele serviço. Então, eu acho que um primeiro passo aí que eu posso te dar como dica é ir plantando essa sementinha e conversando com as pessoas do teu trabalho aos poucos sobre essa questão da importância da diversidade. E principalmente por você ser a primeira pessoa da área de TI, eu acho que você tem uma oportunidade bem grande aí para, enfim, incentivar as próximas pessoas até que vão entrar nessa área ou que pretendem se candidatar para essa área. Concordo com a Giovana, acho que é nessa linha, Laís, e além de você ter uma grande oportunidade, você acaba tendo também uma grande responsabilidade, né? Embora não tenham mulheres na empresa, busque redes de apoio, né? Dentro da universidade. Por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem a Tech Ladies, e também com esse processo de pandemia tem muita coisa online acontecendo. O Programaria tá de São Paulo está com um summit para começar agora em dezembro, que são também atividades que nos ajudam, sabe, a lidar com as situações. Igual a Giovana trouxe um ponto que eu fiquei também interessada em dialogar, né, sobre a linguagem neutra de gênero. Então, às vezes, é até o vocabulário que você vai usar, que assim, aos poucos as pessoas vão percebendo que tem uma coisa diferente, né, interessante. Como é que a gente pontua isso para, por exemplo, se você tiver oportunidade, acho que a Giovana tem mais experiência do que eu nisso, mas vamos redigir uma nova vaga, o texto de uma nova vaga de emprego. Às vezes, conforme a palavra que você coloca, você vai atrair mais mulheres, né? Se a gente buscar uma linguagem neutra de gênero. Enfim, existem muitas redes de apoio, né? E eu acho que você também atuar nessas redes vai te ajudar a construir argumentações. Eu acredito muito nesse processo educativo, né? Da gente conquistando os nossos espaços. Acho que você tem muito sucesso. Daqui a pouco quero ver a sua palestra aqui, né, Isa? Tipo, na minha empresa agora temos 50% de mulheres na área de TI. Já manda cartilinha para a empresa dar, né, os desafios da ONU, na ODS número 5, equidade de gênero, meta para 2030, Laís. Daqui 10 anos você, gente, consegui. Com certeza, Silvia, com certeza. Não, e saber que não estamos sozinhas, né? A gente tem diversos projetos, então, eu comentei do programa que a gente tem Interagir, né? Que é esse programa que está convidando para a gente fazer essas ações, esta mesa redonda de hoje, mas dentro do programa Interagir nós temos o projeto que se chama Catarinas, né? Que é a inclusão das mulheres, não só as meninas que estão já na universidade, mas a gente quer também trazer mais meninas para a área de STEAM, né? Então,
A Giovana acabou de falar da iniciativa que elas estão tendo também. A gente tem que dialogar mais. A Silvia tem várias outras iniciativas, até porque ela é uma das precursoras, né, dos Meninas Digitais, que é o nosso programa nacional, junto à SBC, né, ele tem o selo SBC, né, e por meio dele que nós temos todos os outros projetos, as Catarinas estão dentro das Meninas Digitais, mas Meninas Digitais nasceu bem antes disso, né, então uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Computação, com inúmeras pessoas ali envolvidas, né, homens e mulheres, em prol da gente realmente ter mais equidade e ter mais mulheres dentro da área de computação. Então, tem iniciativas para o ensino básico, né? Nós temos, né, eu e Silvia orientamos a Suzane para desenvolver jogos sobre mulheres nas ciências, né, com coparticipação dos estudantes. Tem várias iniciativas acontecendo. E é importante a gente reconhecer isso, saber e tentar fazer essas conexões, né, e tentar participar, mesmo que agora de forma online, mas cada vez mais estarmos juntos todos nesses, né, juntas e juntos, todos nós, homens, mulheres, juntos pela causa de termos mais equidade e diversidade. A palavra diversidade vem em todos os aspectos, né? A gente está falando aqui a questão de gênero, mas não só de gênero, gente. Em todos os outros ângulos e visões que a gente tem, né? Quanto mais diversidade a gente tem, melhores produtos, melhores soluções, melhores empresas. Isso já é comprovado cientificamente, diversas publicações já mostraram isso. Porque quando só tem um olhar de uma pessoa com o mesmo, assim, né, com um estereótipo ali, né, desenvolvendo algo, essa pessoa só tem esse olhar dela, das experiências que ela teve, mesmo ela tendo aprendido um rol de conhecimentos, né, mas ela não tem as experiências que outras pessoas ao usar sistemas parecidos. Então, estou falando aqui de sistema por ser da área de computação, mas a gente pode fazer essa transposição para qualquer área, né, de conhecimento das engenharias também. Então, sei lá, se você é engenheiro civil, sempre vê as mesmas formas, né, e não conseguir ter um olhar diverso, você nunca vai inovar de uma forma completa, né, então é importante a gente se inspirar em outras pessoas e com outros olhares, né, eu acho que essa é a lição que a gente tem, né. Gente, alguma pergunta final, porque já estamos no horário, mas alguém tem alguma pergunta? Aparentemente não. Então, quem ainda não colocou seu nome completo no chat, por favor, coloque, né, que é a nossa forma da lista de presença. E eu queria novamente agradecer, né, eu e a professora Evelyn aqui, e a Eduarda, que está aqui, que é a nossa bolsista do programa Interagir. Duda, se você quiser ou puder, liga a câmera, se não puder também não liga, mas ela que nos auxiliou aqui, e ela está conosco já há bastante tempo, né, de forma voluntária, como bolsista, sempre atuando junto conosco. Então, nós três aqui queríamos agradecer imensamente a Silvia, a Giovana, por estarem dialogando aqui um pouquinho com a gente, contando o seu olhar, a sua história, e como a gente pode realmente, né, ser empreendedor, ser empreendedora, ter inovação, independente de que área a gente queira atuar, com as escolhas, com muita autonomia e com muita força, né? Muito obrigada, gente, de verdade. Obrigada. Obrigada às palestrantes, né? Eu que agradeço, Isa. Foi demais esse momento aqui. Adorei essa troca com você, com a Silvia, a Evelyn, com as pessoas que perguntaram aí. Agradeço bastante. Foi um prazer. Legal. Também agradeço essa oportunidade de conhecer a Giovana, de rever a Evelyn, né, encontrar a Isa novamente. E eu espero que essa nossa discussão tenha despertado também ideias, né? Quando eu vi a formação do grupo que está aqui, né? Civil, produção, computação, mecânica, química. Se a gente olha para o mundo, quanta coisa cada uma dessas áreas ainda pode fazer, tem para fazer para a gente tornar essa sociedade melhor, né?
né, na engenharia civil, assim, esse olhar do que é a casa, né? A gente na pandemia agora, quem ocupa a casa, como ocupa a casa, questão de sustentabilidade, né? Como é que eu lido com o lixo produzido na casa, enfim, eu vejo muitas oportunidades de inovação. Eu desejo muito sucesso para esse grupo, essa nova geração aí que tem muita criatividade para melhorar a nossa vida. Lembrando, né, da diversidade geracional, que a gente começa a ter umas demandas, né, Isa? E a gente espera que vocês façam casas maravilhosas para a terceira idade, né, na mecânica, tudo que precisar de mecânica. Eu só lembrei de carro, mas eu sei que não é só carro, mas enfim, que pensem na diversidade do mundo, né? A gente precisa atender mais pessoas que não estão sendo atendidas. Muito obrigada por essa conversa, foi uma delícia. Obrigada novamente, sintam-se abraçadas. Muito obrigada, gente. Obrigadão, viu? Vou parar a gravação.